aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e a gente vai terminar hoje sal. Sal que é um dos conteúdos maiores das funções inorgânicas, mas não é difícil, é uns detalhezinhos pra lá, pra cá, mas se você aprender você vai se dar bem na sua prova, no seu vestibular e no conteúdo do primeiro ano que geralmente ele é dado. Pessoal, dá uma olhadinha que nós assistimos na primeira parte, reação de neutralização total e a nomenclatura que é o que mais cai no vestibular. E o segundo que mais cai é a neutralização parcial e a sua nomenclatura, que nós vimos também. Agora é o que resta dos sais, que não cai com tanta frequência, então vai ser um videozinho curto, mais didático para você aprender rápido, mas primeiro isso aqui. Essa parte eu vou dar uma demoradinha porque cai. Pessoal, quando eu pego um sal, não necessariamente ele é neutro. Quando eu coloco um sal na água, geralmente ele fica ácido. Ou às vezes ele fica básico, ou às vezes ele não fica nenhum dos dois, ele fica neutro mesmo. Isso acontece porque o sal ele vem de ácido ou base. E às vezes um ácido acaba prevalecendo sobre a base, deixando o meio ácido. Ou às vezes a base prevalece e o meio acaba ficando base. Então por isso que o sal ele tem característica, tanto ácido, básico ou neutro. Quando o sal ele vem de uma neutralização parcial, de cara dá para ver se ele é ácido. Por que ele é ácido? Porque ele tem o quê? H, não é verdade? E esse aqui, ele é básico, porque de cara já dá para ver que ele é o quê? O H. Então esse aqui é o monohidrogeno carbonato de sódio, que é popularmente conhecido como bicarbonato de sódio, né? Usado como antiácido, como também extintor. O antiácido porque ele reage com o ácido e forma um sal, que ele acaba sendo um sal neutro, então vamos tirar aquela azia que você tem. E aqui é o monohidroxicloreto de magnésio, é um sal básico, dá pra ver de cara. Então isso aqui, chuchu, beleza. Agora, quando vem de neutralização total, aí fica um pouquinho complicado. Mas, presta atenção aqui, ó. Eu tenho que saber, pessoal, que essa parte aqui, ele vem do meu ácido, correto? E essa parte aqui, ele vem da minha base. Ou seja, em resumo, a segunda parte sempre vem do ácido e a primeira parte sempre da base. Ou seja, essa aqui é a minha parte positiva e negativa. Então a minha parte positiva, ela vem da minha base e a parte negativa, ela vem do meu ácido. Ou seja, cátion, base, ânion, ácido. Beleza? Então, pessoal, para eu saber quem é o sal, aliás, quem é o ácido que forma e quem é a base que forma, basta adicionar o quê? Para eu saber quem é ácido, basta adicionar o quê? H+, isso é lógico. E base, basta adicionar o quê? OH-. Então, vamos colocar aqui é o quê? É o Na+ e o cloro-. Então, vamos descobrir aqui, ó, bonitinho, para eu saber o que é uma base, eu tenho que adicionar o que? OH-. Então fica Na+ com OH-. Para eu saber a molécula, o que acontece? As cargas descem invertido, então formou o que? O NaOH, que é o hidróxido de sódio, é uma base fortíssima, tanto é que é a soda cáustica, base fortíssima. E vamos pegar o cloro aqui. Então, o cloro menos, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um H+. Então, para não confundir, eu vou colocar o positivo primeiro, tá? Porque sempre é o positivo. E vou colocar o cloro menos. Então, aqui fica fácil, né? Desce aqui as cargas para virar a quantidade. Então, formou o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, pessoal, o que é importante saber aqui, na neutralização total, que é o que mais cai? É você saber força de base e força de ácido. Então, você tem que dar uma lambidinha lá em ácido e lá em base. Então assista lá, força de ácido que é fácil e força de base que também é fácil. Então a força de ácido, o ácido clorídrico é forte e a base é forte. Então toda vez, vou colocar aqui, ó, se a base for forte e o ácido também for forte, então é lógico, né, pessoal? Pela lógica, eu tenho um sal neutro. Porque se os dois é forte, as forças vão se anular, então eu tenho um sal neutro. Então o cloreto de sódio, que é o sal, é um dos componentes do sal de cozinha, ele é um sal neutro.
belezinha? NH4Cl, vamos fazer aqui, ó. Eu vou baixar isso aqui, tá? Só para não ficar feio aqui. Então, primeira coisa, vou dividir aqui, aqui fica NH4 mais e Cl menos, correto? Então aqui fica NH4 mais, eu vou pegar a parte positiva e adicionar o H menos, que vai ser minha base, OH menos. Então as cargas aqui, ó, desce invertido, então fica o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, é uma base extremamente fraca. E por último aqui é o cloro, que eu vou adicionar o H mais primeiro, tá? Para ficar mais didático, e o cloro menos. Então as cargas aqui desce, então fica o HCl, é um ácido forte. Então veja bem, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma base fraca e eu tenho um ácido forte. Pessoal, se eu tenho um ácido forte, né, forte, e a base é fraca, o ácido vence, porque ele é mais forte. Então aqui eu vou ter um sal ácido. Então o cloreto de amônio é um sal ácido. Por quê? Porque ele vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte e a base é fraca. Beleza? Então vamos colocar o que estava lá de baixo, que era o Na3PO4. Então vamos aqui, ó, vamos dissociar ele. Aqui é o Na+, né? E o PO4 3-, né? Lembra? É o mesmo processo aqui, ó. Se aqui desceu para formar a molécula, aqui vai subir para formar os íons. Então esse 3 sobe aqui, né? Lembra que esse 4 ele não sobe porque o 4 ele só pertence ao O. Ele subiria se fosse, por exemplo, assim, ó, Mg, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui Mg3PO4 2, por exemplo. Aí sim esse 2 sobe, porque ele faz parte tanto do P quanto do O. Então esse 4 ele não sobe, tá, pessoal? Então conscientiza aí, tá? Fica aí filézão aí. Então, isso nós já vimos aí, tá? Então esse 4 ele não sobe porque ele só pertence ao O e não ao P. Agora esse 2 aqui ele pertence ao tanto O quanto o P. Então esse 4 ele não sobe, o Na+ e Na realmente é mais porque é da família 1A. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó, o Na+, ele vem de uma base, então eu vou colocar menos. E aqui eu vou adicionar o ácido, né? PO4 3-. Então, o que acontece aqui? Esse aqui desce invertido, formando o meu hidróxido de sódio, que nós já vimos que é uma base fortíssima, porque é soda cáustica. E aqui, colocando aqui, ó, é o H3PO4, é o ácido fosfórico, ácido presente refrigerante, é um ácido fraco. Então veja bem, aqui eu tenho um ácido, vamos colocar aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma base forte, não é isso? E um ácido fraco. Então, se eu tenho um ácido fraco e uma base forte, eu vou ter um sal com característica básica. Então, se for parcial de cara dá pra ver, se for total, tem essa coisa chatinha aí, mas não é difícil. Tem que dar uma lambidinha lá para saber quem é forte, não é verdade? Bom, pessoal, para acabar essa parte de sais, para você não confundir, dá uma olhadinha nessa imagem para a gente resumir aí todos os sais para você ficar filezão. Dá uma olhadinha aí. Então, tudo isso é o que eu ofereço para vocês de sais. Tem mais coisa? Tem, mas não é necessário para nós agora, tá? Então, pessoal, aqui os sais duplos, que tem professor que cobra. Sais hidratados cai, tá? No vestibular. E os sais alumen, que é bem complicado, tal, mas se cair, assistiu a aula, ficou legal. Pessoal, os sais duplos, o problema já fala, são sais provenientes de dois componentes, ou seja, ou dois cátions ou dois ânions, ou seja, duas partes positivas ou duas negativas. Por exemplo, aqui eu tenho duas partes positivas e uma negativa, ok? Que aqui seria -2. Aqui, positivo, positivo, negativo. Aqui, positivo, e aqui seria, aqui é negativo, negativo.
aqui é positivo, negativo e negativo. Então veja bem, por isso que aqui é sal duplo, porque aqui eu tenho 2 positivo, 2 positivo, e aqui eu tenho 2 negativo, 2 negativos. Qual que é o objetivo aqui? Nomenclatura. Não é como que é formado, não. Isso aí cai, mas é a nomenclatura, né? Isso aí são reações químicas mais complexas que não tem necessidade de você saber. Mas como que fica? Primeiro, é lógico que é a nomenclatura normal, sulfato, né? Então, você vem aqui, ó, e coloca sulfato. Sulfato de quê? Dos dois, né? Eu tenho o quê? Sódio e potássio. Então, você vai e coloca, ó, sulfato de sódio e potássio. É os dois, então colocou. Então, não é difícil. Aqui também é sulfato. Então, a gente vem e escreve sulfato de quê? Dos dois, positivo, que é o lítio e o magnésio, ou magnésio e lítio. Então, colocar aqui, ó, magnésio e lítio, tá? Lembra que eu tô colocando, tô vindo de trás para frente, né? Sulfato de sódio e potássio. Sulfato de magnésio e lítio, tá? Essa é um raciocínio. Aqui, como são 2 ânions, então eu vou começar pela parte do meio, tá? Ou seja, aqui fica cloreto, né? Porque é um cloreto. O Br é um brometo. Então vem aqui, ó. Então coloco cloreto, brometo de quê? De Ca, que é o cálcio. Então tá aqui bonitinho. Aqui nitrato, NO3, Br, brometo e o magnésio. Então aqui fica nitrato, brometo de magnésio. Lembra que quando eu tenho 2 negativos, dá uma dificuldadezinha. Por que dá uma certa dificuldade? Porque eu preciso colocar a nomenclatura mesmo do sal, né? Que é eto, ato e ito, né? Isso aí já é a nomenclatura de sal que volta lá, dá uma beliscadinha lá pra você não ficar perdidaço, ok? Então esse é o sal duplo. Sal hidratado, o próprio já fala. É sal que tem água. Mas aí fica fácil, pessoal. Aqui eu já sei, é o sulfato de cobre. Como aqui é hidratado, então eu vou colocar hidratado. Só isso. Só que aqui é hidratado 5 vezes. Então eu vou colocar o prefixo penta. Então, aqui é o que? É o sulfato de cobre. Aí, para você ficar bem filézão, você tem que saber que o cobre, ele tem 2 cargas, que é o mais e o mais 2. Então, ou eu coloco oso para menor carga e igo para maior, ou eu coloco cobre 1 ou cobre 2. Então, como aqui o sulfato é menos 2, então o cobre é mais 2. Então, nesse caso aqui é sulfato de cobre 2, ou sulfato cúprico, o que, pessoal? Penta, porque é 5 vezes hidratado. Então, ficou legal. Aqui, Cl é o cloreto de quê? De cálcio, né? Então, ó, cloreto de cálcio. Como aqui é 2, então é di. Então fica di hidratado. Aí você coloca um hífenzinho para ficar legal. Então, ou seja, é a nomenclatura normal do sal. Você só coloca da água. Penta, tá? E di. No final do vídeo eu vou disponibilizar aí todos os prefixos para vocês, tá? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e assim vai, tá? Para você ter uma análise de estudo mais aprofundada. Pessoal, o que é o sal alume? Por exemplo, isso aqui é a pedra ume, que é muito utilizada aí na estética, tá? Pesquisa aí para você dar uma olhadinha. O que é o sal alume? Sal alume é uma especificidade, aliás, de reação, onde eu tenho um cátion mais e o outro mais 3, ou seja, monovalente e trivalente, ou seja, toda vez que num sal eu tenho uma parte positiva mais 1 e a outra positiva mais 3, junto, lógico, do ânion, né? Então eu vou colocar junto da carga negativa, né? E eu tenho um sal alume. Então o sal alume ele respeita essas situações, não fica um sal mesmo duplo normal. Então o sal duplo é quando não acontece isso aqui. Então quando eu tenho um positivo com 3 positivo mais o negativo, lógico, eu tenho um alume. Se não for, é um sal duplo. Então o sal alume é um sal duplo com uma que é bem específico, positivo e negativo. Qual que é a diferença?
Nenhuma, você coloca do jeito que tá aqui, ó. Então aqui é o que? É o sulfato, né? Sulfato de quê? Como eu tenho duas, então sulfato de quê? De alumínio e potássio, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Sulfato de alumínio e potássio, ó, legal. E os 12, consulta a tabela lá no finalzinho pra você ficar legal. É Dodé, tá? Dodé hidratado. Hidratado, isto. Certinho? Então fica aí Dode hidratado ou Dodec hidratado. Tá? Isso aí depende aí da pesquisa, mas pode ser sulfato se fosse, por exemplo, 8. Então seria sulfato de alumínio e potássio octo hidratado. Se fosse 5, seria o que? Penta hidratado. Então, esse número aqui, pesquisa lá, mas aí fica o que? Sulfato de alumínio e potássio, que nem o sal duplo. Só que o sal alumínio, além de ter a especificidade, ele é hidratado. Então, quando você vê um sal duplo hidratado, ele não é um sal duplo, ele é um alumínio, ok? E o sal hidratado normal, ele não é duplo e tá aí. Então, pessoal, isso aqui são casos bem específicos. Se você quiser dar mais uma pesquisada aí, mas em tese é base isso aí. Isso aí é mesmo para aluno que quer conhecer um pouco mais da química, quer aprofundar mais a química, tá? Então, você tem aí sal duplo, se for hidratado é sal alumínio com essa especificidade, e o sal hidratado, beleza? Pessoal, nós encerramos aqui então. Eu espero ter ajudado vocês e espero ter contribuído para o seu estudo. E ficamos aqui porque é aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda. E um grande abraço, ó, e bons estudos.